Olá, eu sou Flávia Suassuna e estou aqui no canal Arte Agora com a minha conversinha mensal sobre escritores e obras literárias. Meu programa se chama Linhas e Entrelinhas, né? E ele também tem um apelido, né? Que eu chamei de Na Linha do Livro, porque eu compreendo que a linha, quando as palavras estão em curso, a violência não acontece, né? Então, é o meu delicado contributo contra a violência que a gente está vivendo nesse momento nas redes sociais, tá certo? Então, hoje eu vou conversar sobre um autor pernambucano, né, como eu, chamado Manuel Bandeira, né? Ele viveu muitos anos no Rio de Janeiro, né? Mas ele levou dentro dele o Recife e as coisas do Recife. Então está aí o caso Manuel Bandeira, tem uma charge muito interessante dele, né? E a característica mais marcante dele é uma das maiores características do modernismo, que é o prosaísmo. Porque o que foi que o modernismo fez? O modernismo, ele fez o seguinte, né? Ele, ele fez a quebra da erudição linguística típica do parnasianismo, típica do simbolismo, não é? Então, realmente, é uma coisa muito importante a gente perceber que ele é o mestre, né? Agora, o que é que a gente tem que entender nessa questão do prosaísmo, né? Quer dizer, é a linguagem prosaica, é uma linguagem simples. A gente tem que entender que a polissemia continua, não é? Ou seja, ele é um poeta que ele escreve simples, mas a poesia dele é muito metafórica, tá certo? Então, primeiro a gente vai ver quais são as fases do nosso modernismo, né? Nós conversamos no encontro passado sobre Mário de Andrade e Oswald de Andrade, não foi? Veja bem, Manuel Bandeira, às vezes é colocado nesse primeiro grupo ao lado de Mário de Andrade e Oswald de Andrade, mas eu não concordo com essa classificação, tá certo? Eu concordo com a classificação que coloca Manuel Bandeira no segundo tempo do modernismo, ao lado de Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade e Vinícius de Moraes, tá certo? Por quê? Primeiro, a poesia dele não é tão iconoclasta como a de Mário Oswald. Depois, ele não fez a Semana de Arte Moderna junto com o Mário Oswald. Ele morava no Rio, a Semana de Arte Moderna foi em São Paulo, não é? E foi uma preparação longa, desde 1917, que Mário Oswald vinham costurando, não é? Fazendo assim o tricôzinho dessa questão, né? Mas ele, no Rio de Janeiro, não participou. Veja, um poema dele foi lido, um poema chamado Os Sapos, foi lido por Ronald de Carvalho na Semana de Arte Moderna, mas veja, ele nem esteve presente, tá certo? E a poesia dele é filosófica, tá certo? Eu vou explicar o que é isso. E nós sabemos, né, que o nosso modernismo tem três fases, tá certo? Então, estamos entrando agora no estudo da poesia da segunda fase com a pessoa de Manuel Bandeira, tá certo? Então, olha aí. Por que é que ele é considerado da primeira fase? Porque seu poema Os Sapos foi uma das atrações da Semana de Arte Moderna de 22, tá certo? Aí, veja. E por que é que eu acho que ele tem que ser considerado na segunda fase? Ele morava no Rio de Janeiro, não construiu nem presenciou a Semana de Arte Moderna, não é? Que foi em São Paulo. Sua poesia não é tão iconoclasta como a de Maria Oswald, tem poemas filosóficos e amadureceu para o modernismo, tá certo? Então, os primeiros poemas dele não são modernistas, são ainda Parnaso simbolistas. Então, todo esse amadurecimento, não é? É diferente de Mário hoje, ou do que na Semana de Arte Moderna já estavam bem modernos, tá certo? Então, lá vamos. O que é uma poesia
filosófica. Primeiro, a gente vai ter que entender que a primeira fase, tá certo? É uma fase de destruição do nosso modernismo, não é? E essa segunda é a fase de construção do modernismo, tá certo? Os autores que, não é, que têm como intenção primeira destruir, eles constroem pouco, muito pouco, não é? Não é o caso da segunda fase do modernismo, que é o momento, não é, de construção, não é? Diferentemente lá da primeira fase, a prosa aqui na segunda fase, ela é mais volumosa, né? A gente vai ver depois com os autores que são prosadores e romancistas, tá certo? Bom, a poesia filosófica ou neossimbolista significa o quê? Quais são as características desse momento? A manutenção das conquistas de 22, ou seja, não precisa mais fazer um soneto rimado nem metrificado, tá certo? A presença dos acontecimentos do século XX, quer dizer, é uma poesia que refere às questões do século XX, uma poesia de questionamento da existência humana, do sentimento de estar no mundo, de inquietações sociais, religiosas, filosóficas e amorosas, e do confronto do ser humano com a realidade. Não é? O que é que a gente tem nesse momento? Nesse momento, a gente tem a presença de posturas formais mais tradicionais, tá certo? Por quê? Porque a palavra do modernismo é a palavra liberdade. Então, se você quiser fazer um poema rimado, você faz. Se não, você não quiser, não é obrigado. Né? Então, ele traz essas posturas formais mais tradicionais, tá certo? Então, lá vamos, poesia também chamada de neossimbolista, tá certo? O que é que ela tem de simbolista? É uma poesia espiritualista, é uma poesia filosófica, é uma poesia metafísica, mas ela tem temas novos, linguagem nova e forma nova. Tá certo? Então, ela é simbolista, é, mas ela não é simbolista dentro da tradição formal simbolista. Aí eu trouxe para vocês o quê? Diferenças do primeiro e do segundo tempo modernista. Olha aí, no primeiro tempo, a poesia iconoclasta, com influência das vanguardas europeias, que procuram uma nova linguagem, é uma poesia muito experimentalista, e o tema é aquela grande questão, não é? Identidade nacional, identidade cultural, isso é a grande questão, né? Não é a questão do segundo tempo. É uma poesia filosófica com reflexões sobre o ser humano, né, num comportamento neossimbolista, tá certo? Alguns autores com forte compromisso social e político. Por exemplo, posso citar Carlos Drummond de Andrade, tá certo? Mas, é, mas só alguns, tá certo? Estão vendo, não é? Que as preocupações são outras, tá bom? Então, eu trouxe para vocês um poema de Cruz de Souza, simbolista. É um soneto muito bonito, não é? Cárcere das Almas. Há toda alma num cárcere, anda presa, soluçando das trevas entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza quando a alma entre grilhões as liberdades sonha, e sonhando as imortalidades rasga no etéreo espaço da pureza. Ó almas presas, mudas e fechadas nas prisões colossais e abandonadas da dor do calabouço atroz e funéreo, nesses silêncios solitários graves, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério. Então, esse poema é simbolista, tá certo? Observe a forma, é um soneto muito bem metrificado, muito bem rimado. É um poema sobre a liberdade, não é? Sobre a alma livre que fica aprisionada no corpo. Olha aí, uma reflexão filosófica sobre a liberdade. É um poema simbolista, é um soneto rimado, metrificado, com uma linguagem muito erudita. Agora vamos olhar um poema de Manuel Bandeira. Olha como ele é lindo. Pardalzinho. O pardalzinho nasceu livre. Quebraram-lhe a asa. Sacha lhe deu uma casa, água, comida e carinhos.
Foram cuidados em vão. A casa era uma prisão. O pardalzinho morreu. O corpo Sacha enterrou no jardim. A alma, essa voou para o céu dos passarinhos. É um poema neossimbolista. Estão vendo? Não é um soneto, não é rimado, não é metrificado, né? Mas é uma reflexão filosófica sobre a liberdade. Sem estrofe, sem métrica, sem rima e com uma linguagem altamente coloquial. É isso que a gente chama de uma poesia neossimbolista. É uma poesia que tem um conteúdo espiritual, né? Que está falando aí sobre um tema abstrato, que é a liberdade, mas, não é? Vocês estão vendo que realmente não é um poema feito dentro da forma da tradição. Tá certo? Então, lá vamos. Olha aí, características de Manuel Bandeira. Primeiro, obra marcada pela experiência pessoal, pela doença, pela solidão, pela infância. Aí alguém pode dizer assim: ah, então ele é romântico. Não, porque ele não falava da infância dele. Ele não falava da doença dele, ele não falava da solidão dele, ele falava da doença, da dor de ser homem, da solidão de ser homem, da infância, de todo mundo. Mas que não fica, tá vendo? Não fica presa no personalismo, tem um valor universal. Tá certo? Então, o que é uma poesia filosófica? É quando as experiências pessoais pulam para serem experiências humanas, não é? Então, nosso querido Manuel Bandeira faz isso, não é? A infância, ele não está falando da infância dele, ele não tem saudade da infância dele, né? Ele fala da infância do ser humano, de todos os seres humanos, tá certo? Então, esse salto filosófico que essa poesia ganha, né? E a linguagem simples e coloquial, que é uma de suas marcas. Quando ele começa a sua vida, né, poética, ele tem esse poema lindo, mas veja que ele é mais tradicional, tá certo? Ele tem métrica, ele tem rima, então eu vou ler para vocês como esse poema é lindo. Desencanto. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecha o meu livro se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota no coração. E nesses versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos como quem morre. Que lindo, né? Então, foi isso que eu disse no começo, não foi do nosso encontro? A poesia dele amadureceu para o modernismo. Veja, por exemplo, como essa poesia ela tem uma métrica mais regular, rimas, né? E é sempre, são três quartetos, né? Tá certo? Bom, depois ele amadurece e chega no modernismo, viu? Olha aí, esse foi o poema lido por Ronald de Carvalho durante a Semana de Arte Moderna, tá certo? Então, o que é que ele faz nesse poema, minha gente? Ele ironiza os parnasianos, os sapos. Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, foi, não foi. O sapo parnasiano aguado diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primem com meus hiatos que a arte nunca rima os termos cognatos. Meu verso é bom, frumento sem enjoo, faço rimas com consoante de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a forma, reduzi sem danos a formas, a forma. Clame a saparia em críticas céticas, não há mais poesia, mas artes poéticas. O sapo boi, meu pai foi rei, foi, não foi, foi, não foi.
Brada o sapo tanoeiro. A grande arte é como lavor de joalheiro, ou bem de estatuário. Tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros sapos pipas, um mal em si cabe, falam pelas tripas. Sei, não sabe, sabe. Lá longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita verte a sombra imensa, lá, fugindo ao mundo sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário, é que soluças tu, transido de frio, sapururu da beira do rio. Né? Então veja como ele bota o sapo que canta martelado, né? Ele é como se a Academia Brasileira de Letras fosse um pântano e os sapos, né, fossem os parnasianos, porque eles cantam o seu canto martelado. Né? Então, aqui o que é que está acontecendo? Ele já começa a se afastar, não é, daquela poesia mais tradicional e começa a fazer a sua grande revolução poética, né? Eu veja, eu sou uma pessoa democrática, né? eu, eu não concordo com a ideia que está nesse poema, mas eu acho esse poema muito bonito e eu trago para vocês verem. Se chama A Arte de Amar. Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma. A alma é que estraga o amor. Só em Deus ela pode encontrar satisfação, não noutra alma. Só em Deus ou fora do mundo. As almas são incomunicáveis. Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo, porque os corpos se entendem, mas as almas não. Eu não concordo, porque eu não acho que os corpos se entendem. Eu acho que a gente não se entende de jeito nenhum. E o que a gente tem que fazer a vida inteira, né, é fazer grandes esforços, né? Tem uma, uma escritora americana que passou muitos anos aqui no Brasil, chamada Elizabeth Bishop. Ela tem ela tem um livro de crônicas e ela tem com um título que eu morro de inveja. O livro se chama O Esforço do Afeto. E eu acho que é exatamente isso. O que a gente tem que fazer é passar a vida inteira se esforçando para a comunicação dos corpos e para a comunicação das almas. Não é fácil o corpo também, tá certo? O próximo, esse poema, ele é muito famoso, né? Inclusive, ele tem um poema, ele tem um verso que ajuda demais a gente a resumir a poética de Manuel Bandeira. Se chama Pneumotórax, né? Quando Manuel Bandeira tinha 17 anos, ele ficou doente, foi para o médico e o médico diagnosticou que ele estava com tuberculose. E ele disse a Manuel Bandeira que Manuel Bandeira iria morrer dentro de 6 meses. Manuel Bandeira morreu com mais de 80 anos, mas passou a vida tuberculosamente, como ele disse, né? Tá certo? Ele morreu de outra coisa. Por conta dessa doença, ele nunca beijou uma mulher, né? Ele não se casou. Por quê? Porque ele era um homem doente, né? E uma coisa interessante é que, ao contrário dos românticos, ele fazia piada com a doença, né? Eu gosto muito disso. Pneumotórax, febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. É outro esse poema, né? E ele tem uma coisa que é a cara de Manuel Bandeira, é esse verso. A vida inteira que podia ter sido e que não foi.
Por quê? Porque ele queria ter sido arquiteto, mas ele não pôde. Ele queria ter tido um filho, mas ele não teve, né? Quer dizer, ele explora na sua poesia o que é que a vida dele poderia ter sido e não foi a partir do diagnóstico. Percebe? É lindo isso na poesia dele. A vida inteira que podia ter sido e que não foi, né? É um verso muito triste. E eu confesso que quando meu casamento se desfez, eu pensava isso, né? Eu, eu traduzia o que eu estava sentindo com esse verso, né? Era, tudo poderia ter dado certo, mas não deu, né? Bem triste. Muito lindo esse verso. Ele me ajudou muito a traduzir mil sensações. Vamos lá. O próximo poema que eu trouxe. Madrigal Melancólico. É lindo esse poema. O que eu adoro em ti não é a tua beleza. A beleza é em nós que existe. A beleza é um conceito. E a beleza é triste. Não é triste em si, mas pelo que há nela de fragilidade e de incerteza. O que eu adoro em ti não é tua inteligência, nem o teu espírito sutil. Tão ágil e tão luminoso, ave solta no céu matinal da montanha. Nem é a tua ciência do coração dos homens e das coisas. Não é a tua graça musical, sucessiva e renovada a cada momento, graça aérea como o teu próprio pensamento, graça que perturba e que satisfaz. O que eu adoro em ti não é a mãe que já perdi, não é a irmã que já perdi e meu pai. O que eu adoro em tua natureza não é o profundo instinto maternal em teu flanco aberto como uma ferida, nem a tua pureza, nem a tua impureza. O que eu adoro em ti lastima-me e consola-me. O que eu adoro em ti é a vida. Que lindo, né? Ah, essa é maravilhosa, inclusive, porque é um poema totalmente fora, né, das coisas da poesia, tá certo? Por quê? Porque é em prosa e tem uma história, mas ele é poeta, não é? Quer dizer, é um poema em prosa, esse texto, tá certo? Chama-se Tragédia Brasileira. Misael, funcionário da fazenda, com 63 anos de idade, conheceu Maria Elvira na Lapa, prostituída com sífilis, dermite dos dedos, uma aliança empenhada e os dentes em petição de miséria. Misael tirou Elvira da vida, instalou-a num sobrado no Estácio, pagou médico, dentista, manicure. Dava tudo quanto ela queria. Quando Maria Elvira se apanhou de boca bonita, arranjou logo um namorado. Misael não queria escândalo. Podia dar uma surra, um tiro, uma facada. Não fez nada disso. Mudou de casa. Viveram 3 anos assim. Toda vez que Maria Elvira arranjava namorado, Misael mudava de casa. Os amantes moraram no Estácio, Rocha, Catete, Rua General Pedra, Olaria Ramos, Bom Sucesso, Vila Isabel, Rua Marquês de Sapucaí, Niterói, Encantado, Rua Clepe, outra vez no Estácio, Todos os Santos, Catumbi, Lavradio, Boca do Mato e Válidos. Por fim, na Rua da Constituição, onde Misael, privado de sentidos e de inteligência, matou-a com 6 tiros. E a polícia foi encontrá-la caída, em decúbito dorsal, vestida de organdia azul. Esse poema, minha gente, é uma coxa de retalho de linguagens. Tem linguagem policial, tem linguagem de costureira, não é? Tem muita coisa. Em petição de miséria, você imagina, tem uma linguagem bem com gíria, né? Maravilhoso, né? E o nome é Tragédia Brasileira, na qual nós ainda vivemos, infelizmente, né? Ah, esse poema é lindo. Nova Poética. Eu estou dizendo que todos são lindos, mas é porque eu escolhi os que eu amo, né? Nova Poética. Vê que coisa linda esse poema.
Vou lançar a teoria do poeta sórdido. Poeta sórdido, aquele em cuja poesia há a marca suja da vida. Vai um sujeito. Sai um sujeito de casa com a roupa de brim branco muito bem engomada e na primeira esquina passa um caminhão. Salpica-lhe o paletó ou a calça de uma nódoa de lama. É a vida. O poema deve ser como a nódoa no brim, fazer-se o leitor satisfeito de se dar o desespero. Sei que a poesia também é orvalho, mas este fica para as menininhas, as estrelas alfas, as virgens 100% e as amadas que envelheceram sem maldade. Muito lindo, né? A poesia ser uma coisa que assusta a gente, não é? Que, que, que mexe na gente, que mancha a gente, né? É muito lindo isso, né? Ah, esse poema é um poema muito famoso de Manuel Bandeira. É um poema social, fortemente social, mas o social não é uma característica de Manuel Bandeira, tá certo? É assim, foi um acidente, mas ele é muito famoso, chama-se O Bicho. Vi ontem um bicho na imundice do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem chorava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. É lindo esse poema, né? Fortemente social, apesar de a questão social não ser uma nota forte na poesia de Bandeira, tá certo? Na verdade, ele é um poeta filosófico, né? Isso aparece muito bem nesse poema, tá certo? Que agora eu vou ler. Chama-se Belo Belo Dois. É muito lindo esse poema. Eu estou dizendo que todos são lindos porque eu já disse, né? Que, na verdade, eu escolhi os meus queridos, né? Nesse poema, ele fala de uma característica humana. Essa característica que a gente tem da gente querer sempre mais, que é uma espécie de pecado original da gente, né? No catolicismo se diz, se conta a história de Adão e Eva. Aí a história é assim. Eles podiam comer o fruto de qualquer árvore, menos a árvore do conhecimento. E foi exatamente essa que eles comeram, né? Se chama pecado original porque nós nascemos com ele. Então, ele está falando disso, né? Desse querer mais da gente o tempo todo, né? E é uma característica humana. Daí a gente achar que a poesia dele é uma poesia filosófica, tá certo? Belo, belo dois. Belo, belo, minha bela, tenho tudo que não quero, não tenho nada que quero. Não quero óculos, nem tosse, nem obrigação de voto. Quero a solidão dos píncaros, a água da fonte escondida, a rosa que floresceu sobre a escarpa inacessível, a luz da primeira estrela piscando no lusco-fusco. Quero. Quero dar a volta ao mundo só no navio de vela. Quero rever Pernambuco, quero ver Bagdá e Cusco. Quero o moreno de Estela, quero a brancura de Elisa, quero a saliva de Bela, quero as sardas de Adalgisa. Quero tanta coisa, belo, belo, mas basta de lero, lero, vida nova fora zero. Tem uma música chamada Bandeira, que é uma espécie de aproveitamento desse poema que o músico faz, né? Muito interessante, viu? Tá certo? Vocês estão vendo que tem essa linguagem, né? O lero-lero, né? Que é essa linguagem mais coloquial. E lá vai o último poema, tá certo? Que eu trouxe como último poema, tá certo?
o último poema. Assim eu quereria meu último poema, que fosse terno, dizendo as coisas mais simples e menos intencionais. Que fosse ardente como um soluço sem lágrimas. Que tivesse a beleza das flores quase sem perfume. A proeza da chama em que se consomem os diamantes mais límpidos. A paixão dos suicidas que se matam sem explicação. Assim eu quereria meu último poema, que fosse terno, dizendo as coisas mais simples e menos intencionais. Boa noite, até o nosso próximo encontro, no qual eu falarei sobre Cecília Meirelles, e aí vai ser tão gostoso quanto esse, porque eu adoro poesia e eu tenho uma preferência especial pela poesia de Cecília Meirelles. Veja, vou logo dizendo uma coisa, viu? Na poesia, eu sou filha de Cecília Meirelles, junto com Carlos Drummond de Andrade. Então, eu tenho uma preferência muito especial por Cecília Meirelles e eu vou recitar bem muita poesia como hoje, para poder a gente ficar feliz. Boa noite, até a próxima encontro.